Boa noite, irmãos. Boa noite a todos que estão adorando ao Senhor juntamente conosco. Nós somos gratos a Deus por cada lar, por cada família que se coloca à disposição do Senhor neste momento para adorar, louvar, engrandecer ao nome do nosso Deus. E em especial hoje, nosso domingo de Páscoa, um dia em que relembramos, a morte, a ressurreição de Jesus. Nós somos gratos ao nosso Deus por ter enviado Jesus Cristo ao mundo para nos salvar. O plano de salvação eterna incluía a morte de Jesus em nosso favor. Nós sabemos que Cristo pagou um alto preço sobre as nossas vidas, um preço que não deveria ter sido pago por Ele. Nós deveríamos ter pago esse preço, mas Cristo morreu ao nosso favor e hoje nós temos liberdade. Vivemos em comunhão com Deus, em comunhão eterna com Deus, porque Cristo pagou um alto preço por nós. E nada além do sangue de Jesus. Um sangue que nos deixa puro, que nos purificou, que nos deixou limpo, que nos libertou de todo o pecado. Então vamos louvar ao Senhor e vamos declarar que o sangue de Cristo derramado lá na cruz do Calvário nos purificou. E hoje nós somos livres, libertos e somos limpos pelo sangue de Cristo Jesus. Nada além do sangue de Jesus.
nós somos limpos. Hoje nós somos alvos mais que a neve, nós somos brancos, somos purificados. Foi através do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Imagine o tamanho do amor do nosso Deus, a ponto de enviar o seu Filho Jesus ao mundo. Em João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Hoje, através do amor do nosso Deus, através da sua morte na cruz, através da morte de Cristo na cruz, nós temos a oportunidade de ter vida, vida em abundância em Cristo Jesus. Então vamos louvar ao Senhor e vamos declarar que foi por amor que Cristo derramou o seu sangue na cruz, e nós devemos só exaltar, adorar a Ele, porque não há nada que possa vencer o amor dEle, nada que possa superar o amor de Cristo na cruz do Calvário por nós, por mim e por você. Foi por amor que Jesus se entregou numa cruz, por nos amar do pecado Ele nos libertou. Não há no mundo nada que vença esse amor. Teu amor, meu Jesus, nada pode
sacrifício, Jesus. Nada pode vencer teu sacrifício na cruz. Nada pode vencer o teu amor, meu Jesus. Nada pode vencer teu sacrifício, Jesus. Foi por amor que Jesus se entregou numa cruz, por nos amar do pecado Ele nos libertou. Não há no mundo nada que vença esse amor. Aleluias. Não há nada neste mundo que possa vencer o amor de Jesus Cristo por nós. Amém, irmãos? Graça e paz a todos vocês, amém? Glória a Deus que estamos juntos nessa noite, nesse momento festivo. Por que festivo, pastor? Porque Cristo Jesus ressuscitou. Ele é a nossa Páscoa, a nossa libertação. Queridos, nós estamos num mês maravilhoso e como Igreja Batista Esperança, temos vivido algumas coisas da parte de Deus e temos orado para que elas se estendam à sua vida, das quais queremos comunicar agora, te deixar bem elucidado com o que está acontecendo. No mês de abril agora, nós estamos no nosso Abril On, um mês inteiro online. Significa que todas as nossas atividades neste mês de abril serão online. Pastor, EBD, online. Culto de quinta, online. Culto de domingo à noite, online. Célula, célula, como assim? É uma novidade, né? Na terça-feira agora, nós vamos iniciar um projeto maravilhoso de célula online Esperança. De qualquer lugar do mundo, você vai poder logar através de uma sala de videoconferência e nós vamos estar juntos, cultuando ao Senhor, servindo ao nosso Deus na célula. Então vai ser um projeto bacana, a gente começa já na terça-feira agora, daqui a 2 diazinhos, a gente está começando esse projeto, que eu tenho certeza, queridos, vai alcançar muita gente. Tem gente da sua família que será alcançado, tem gente de outros bairros que serão alcançados, outras cidades e estados. É algo de Deus que vai nos aproximar uns dos outros, vai proporcionar uma interação maior, vai nos proporcionar um momento de comunhão maior. Então não esquece, mês de abril inteiro, as atividades da Igreja Batista Esperança são online. Nós vamos estar aí todos conectados em Cristo através das nossas plataformas. E aí, na terça-feira, provavelmente você vai receber um link aí, alguém vai enviando para você. A gente faz com que isso chegue a todos vocês, um link da nossa sala, onde acontecerá a nossa célula online Esperança. Irmão, está passando um excelente domingo hoje? Já teve uma parte da manhã agradável aí? Pôde de repente almoçar com o papai, com a mamãe, você que ainda os tem? Pôde estar com os seus filhos nesse dia? Passou um bom domingo, meu irmão, até essa hora? Isso precisa ser de fato um dia de reflexão para a nossa vida, além de um dia de comunhão uns com os outros.
Pastor Jano Sadori está no meio da família, no meio de amigos, no meio da igreja. Isso é sempre um tempo oportuno. Mas a gente sabe disso, o momento que nós vivemos, o contexto de pandemia. Talvez por esse motivo você teve que ficar mais longe. Você teve que ficar só vendo o papai e a mamãe pelo telefone. Talvez dando uma saudação a um ou outro amigo. Desejando feliz Páscoa só por mensagens. Meu irmão, entenda, é um momento. É esse tempo presente que requer que seja desse jeito. Mas, ainda que você tenha passado um dia distante fisicamente de pessoas que você ama, eu quero ministrar sobre a tua vida. Cristo Jesus está bem pertinho de você. Ele pode ser sentido por você. Cristo Jesus pode ser percebido pela sua vida nesse exato momento, nessa mesma hora. Então, se você ainda não sentiu, o culto já começou, a gente já adorou através de canções, mas se você está com dificuldade de sentir, para tudo agora e sinta, desfrute da presença de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Eu sei que você já deve ter compartilhado o link da live aí, mas faz isso mais uma vez, permita com que outros irmãos estejam agora acessando. Daqui a pouco a gente vai cantar mais, adorar o nome do Senhor, através dos louvores. Então permita-se agora ser um instrumento de Deus, mandar esse link no grupo da família, mandar aí para algumas pessoas que você conhece, que você ama. Isso faz com que o número de pessoas alcançadas seja cada vez maior. Às vezes nós fazemos uns testes e descobrimos que de um único dispositivo, um aparelhozinho desse aqui, existe uma família inteira, 3, 4 pessoas reunidas e sendo alcançados pela mensagem do Senhor. Queridos, eu quero ler um texto bíblico, é um recitativo que quero fazer, está em Lucas, capítulo 24, a partir do verso de número 1, e eu vou até o verso de número 8. Esse texto no Evangelho de Lucas, capítulo 24, ele traz aqui da parte do Senhor para as nossas vidas uma mensagem de esperança, uma mensagem de muito entusiasmo, porque hoje não pode ser um dia cabisbaixo, hoje não pode ser um dia melancólico. Talvez você está refletindo no sacrifício de Cristo, e algumas pessoas fazem isso desde a sexta-feira, pensando na morte dele, passando por aquele sábado inteiro ali, onde algumas pessoas se referem ao sábado como um tempo de silêncio. Afinal de contas, Cristo estava na sepultura, mas hoje é o nosso domingo, momento de celebrarmos a ressurreição de Cristo. Lucas, capítulo 24, a partir do verso 1 até o verso 8, diz assim: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo levando os aromas que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, ele lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras. Amém? Cristo não está no sepulcro, Ele não está no Seol, na sepultura, Ele não está morto. Jesus Cristo ressuscitou, e a Ele nós louvaremos mais uma vez, adorando, bendizendo aquele que vive e reina para todos sempre. Adoremos ao Senhor com o ministério de louvor nesse momento.
E porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Porque Ele vive, nós podemos crer em dias melhores, crer que Deus tem a cura, tem restauração para as nossas vidas. Por isso vamos celebrar ao Senhor. Obrigada, Jesus, por enviar seu Filho ao mundo, Deus. Deus enviou
está vivo, Ele vive, Ele reina em nossos corações. Por isso nós declaramos que Ele é vitorioso, Ele venceu a morte. E por isso nós podemos também vencer. Ele está vivo. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade está. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. O inferno não prevalece e nada irá me impedir, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade está. Teu nome infalível é, os reinos em vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é, imutável é. Jesus, te adoramos. Como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos em vão, teu trono acima está. Teu nome imutável és, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és. Glória ao teu nome, Jesus, tu és
teu nome imutável é. Senhor Jesus, nós te louvamos, Deus, te agradecemos, Pai, teu santo nome, porque tu és poderoso, tu és grandioso. O Senhor venceu a morte, o Senhor está vivo. E nós podemos sentir, Deus, a cada dia o teu cuidado, a tua proteção sobre as nossas vidas, Pai. Não há nada melhor, ó Deus, que sentir esse teu amor. E é por isso, Pai, que hoje nós te louvamos, Deus. Nós engrandecemos o teu santo nome, Jesus, porque o Senhor é poderoso. Ó Deus, o Senhor é grandioso, o Senhor está vivo, Pai. Obrigado pelo teu grande amor na cruz por nós, Deus, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Sabe, queridos, cantar um hino como este que nós cantamos, todos eles me levam a entender que não existe melhor lugar para estar. Eu não sei se você já viveu esse tipo de experiência, mas eu quero trazer uma analogia aqui da época de criança, quando a gente quer estar enturmado, quando a gente quer ser aceito pelos grupos. Isso às vezes se estende para a fase adulta, mas em sentido de enxergar os grupos e de pertencer a eles, a gente geralmente quer estar naqueles grupos que mais se destacam. Se tratando de competição, por exemplo, a gente quer estar no grupo mais forte, naquele grupo que tem uma tendência a vencer em relação e comparação com os demais. Imagine uma partida de futebol. Seria legal poder jogar um futebol com os amigos, mas mais interessante talvez fosse a nós fazer parte do time que tinha maiores chances de ganhar aquela partida. Por que o pastor traz isso nesse contexto de culto? É que às vezes nós nos esquecemos, queridos, onde é que estamos inseridos. Ou talvez não nos comportemos no nosso dia a dia da maneira apropriada como deveríamos fazer. Sabe, não significa que nós não tínhamos opções. Não significa que nós não poderíamos seguir a filosofias, a outros costumes, credos. Não significa que não pudéssemos fazer para nós outros deuses, a eles adorar. Mas eu e você escolhemos Cristo Jesus para dizer que é o nosso Deus, para dizer que é o nosso Senhor, e Ele é vitorioso. Ele tem sido vitorioso desde sempre, de eternidade a eternidade. Ele é Deus, e Ele tem feito a sua igreja ser mais do que vencedora, por aquele que nos amou, Cristo Jesus. Sabe, meu irmão, enche o seu peito, coloca ar nesses seus pulmões e declare o quanto você ama Jesus. Declare o quanto Ele faz sentido para você. Declare o quanto Ele representa. Ele é a sua salvação. Nós precisamos declarar, porque não servimos a um Cristo derrotado, não servimos a um Cristo morto, mas adoramos a um Rei que vive e está à destra de Deus Pai, governando e sustentando todo esse universo e tudo que nele há. Quero profetizar sobre tua vida, meu irmão. A circunstância que você vive não está alheia ao conhecimento de Deus Pai. Deus não foi pego de surpresa quando esse familiar seu foi para um leito de hospital. Deus não foi pego de surpresa quando te anunciaram demissão no seu trabalho. Deus não foi pego de surpresa quando hoje você acordou pensando em desistir. Mas Ele continua Senhor, continuará cuidando da sua vida, continuará cuidando dos seus, continuará sustentando todas as coisas, porque Ele vive.
e Ele é vitorioso. Diante disso, nós podemos sim crer no amanhã e crer que Cristo continuará cuidando das nossas vidas. Amém? Falar de um texto que nos refere-se a cuidado, nos mostra o quanto nós precisamos espelhar a vida de Cristo em nós, e a quem sabe ter comportamentos em nosso dia a dia que glorifiquem a Deus Pai. Te convido a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas também. Fizemos uma leitura em Lucas como um texto recitativo, e agora faremos uma leitura para esse momento de consagração, de vida e de bens. Evangelho de Lucas, capítulo 10, a partir do verso 37. Se você quiser, abra sua Bíblia ou acompanhe esse texto mentalmente. Lucas, capítulo 10. Trata-se da parábola do bom samaritano. Esse texto, ele é bem utilizado, e em uma de suas passagens aqui, a parte que nós nos debruçaremos, nos mostrará o texto algumas lições da parte de Deus. Lucas, capítulo 10, a partir do verso 30. Jesus respondeu: um homem ia descendo de Jerusalém para Jericó. No caminho, alguns ladrões o assaltaram, tiraram a sua roupa, bateram nele e o deixaram quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. Quando viu um homem, passou de outro lado da estrada. Também um levita passou por ali. Olhou e também foi embora pelo outro lado da estrada. Mas um samaritano estava viajando por aquele caminho e chegou até ali. Quando viu o homem, ficou com muita pena dele. Chegou perto e fez os curativos nele, pondo-lhe azeite e vinho nas feridas. Depois disso, colocou um homem no seu próprio animal e o levou para uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão, dizendo: tome conta dele, na volta, quando eu passar por aqui, pagarei o que você gastar com ele a mais. Então Jesus perguntou ao mestre da lei: na sua opinião, qual desses 3 foi o próximo do homem assaltado? Aquele que o socorreu, respondeu o mestre da lei. Pois vá e faça a mesma coisa, disse Jesus. Amém? Queridos, esse texto fala de um diálogo de um mestre da lei com Jesus, e ele está a indagar a Jesus quem é o seu próximo. Jesus então propõe essa parábola e conta que havia um homem que havia sido assaltado, espancado pelos assaltantes, jogado talvez quase à morte à beira da estrada, e passam-se alguns personagens por ele: um sacerdote, um levita e um samaritano. Esse texto, para aqueles que ouviram pela primeira vez, sendo contada como uma parábola, trouxe grande impacto, porque o personagem instruído aqui no texto como sacerdote era uma figura completamente comum, completamente próxima do dia a dia de um judeu. Em todo Israel se sabia muito bem qual era o ofício sacerdotal instituído desde a época de Moisés com Arão e seus filhos. A partir daí se propõe a reflexão sobre qual é o comportamento desse sacerdote. Logo depois,
O texto fala de um levita, que também, à semelhança do sacerdote, foi instituído na época de Moisés, seu irmão Arão, seus filhos, e todo o Israel no Antigo Testamento, e que até os dias de Jesus lhe era conhecido seus ofícios. E paralelo a isso, se propõe a figura de um samaritano, alguém não desejado pelos judeus para se ter como amigo, alguém não desejado pelos judeus para se ter contato, alguém que os judeus olhavam e tinham um verdadeiro desdém. E sobre o comportamento desses 3 personagens, 2 deles são desqualificados, porque olhando a necessidade daquele homem, não fazem por ele nada, ao contrário, preferem passar do outro lado da estrada. E justamente aquele a quem não se devia, de repente, numa perspectiva dos judeus, conter-se muita expectativa, é quem o texto da parábola vai dizer que se condoeu dele, teve piedade daquele homem assaltado, curou-lhe suas feridas, deitando azeite nele, curando elas, levando até uma hospedagem, permitindo com que ele passasse ali, e dizendo ao dono da hospedaria que no outro dia, quando tudo aquilo tivesse passado, ao retornar da viagem, se houvesse um excedente gasto com aquele homem, as contas seriam ajustadas, acertadas, mas que era necessário que aquele dono daquela hospedaria, daquela pousada, cuidasse dele. Aqui nesse texto eu quero trazer algumas poucas aplicações a nós. A primeira delas é dizer, há uma expectativa acerca daqueles que servem a Cristo. Há algo que o mundo espera de nós. Há uma postura comportamental que aqueles que estão lá fora esperam de nós. E é claro, até mesmo a própria igreja do Senhor espalhada pela face da terra espera enquanto comportamento de uma igreja local. Há uma expectativa sobre aqueles que professam dizer servir a Cristo. Mas às vezes nós estamos muito aquém dessa expectativa, fazendo tão pouco diante daquilo que Deus nos comissionou a fazer. Sabe o que faz de nós alguém especial? Não é uma nomenclatura sacerdote, levita, não é uma nomenclatura líder religioso, pastor, não é estar ministrando no louvor ou poder trazer uma palavra eloquente, não. O que faz de nós alguém que seja aclamado como um verdadeiro servo de Cristo Jesus é andar como Cristo andou. Por isso nós precisamos fazer um exame introspectivo e avaliar se o que temos são títulos, se o que temos é uma postura envaidecida pela posição que possuímos, se nos orgulhamos e batemos no peito dizendo sou servo de Deus, ou se as nossas ações estão demonstrando isso na prática. Tiago, ao escrever a sua carta, ele denuncia uma fé desacompanhada de obras. E tem muita gente que se orgulha dizendo ter uma fé incomum, se orgulha dizendo possuir uma fé capaz de que as pessoas o reconheçam como um homem, uma mulher de Deus. A tarefa para nós é que a nossa fé seja completamente uma via de mão dupla com as obras, com as ações de nosso dia a dia. A segunda aplicação que esse texto faz é que de onde não se esperava foi onde veio o socorro. Eu não quero aqui de forma alguma trazer uma palavra considerativa, como se um samaritano não tivesse o seu valor, porque nós cremos que o Evangelho de Cristo veio para todas as gentes, para todas as nações, incluindo os samaritanos. Mas é claro que
no comportamento da época, na postura social da época. Os judeus tinham sim essa tratativa de desconsiderar um samaritano, de olhar para ele com menor valor ou com valor algum. E é dentro desse contexto que eu quero trazer a aplicação, dizendo: não se esperava nada deles, não se esperava nenhuma virtude deles, e de onde não se esperou é que veio o socorro. Cristo plantou a igreja aqui na terra, mas nós temos visto muitas outras pessoas, instituições, classes se levantando para fazer aquilo que a igreja tem deixado de fazer. Meu irmão, os necessitados serão socorridos. Deus sempre levantará alguém para cuidar dos necessitados. Mas essa é uma missão e um privilégio nosso. Seja um instrumento de Deus para trazer alívio àquele que está desesperado. Seja um instrumento de Deus para trazer socorro àquele que precisa de socorro. Seja um homem, uma mulher de Deus, a ponto de fazer de sua vida uma vida de fé e obras, caminhando juntas para a glória de Deus Pai. Nós vamos dizimar e ofertar nesse momento. Você poderá, querido, se preparar nesse momento para fazer isso. Quem sabe você fará através do nosso aplicativo no PicPay. Talvez você fará isso através de uma transferência bancária, e os dados de nossa conta estão aí. Mas eu quero que você consagre sua vida ao Senhor nesse tempo. Quero que você se revista em Deus, dizendo: Senhor, eu quero viver esse evangelho, um evangelho que se preocupa com as pessoas, com aqueles que têm necessidades. Oro pela sua vida, para que você possa dizimar e ofertar nesse tempo, com a bênção de Deus em sua casa. Pai, os teus filhos vão dizimar e ofertar agora aquilo que depositarão no teu altar, através de transferências bancárias, através do aplicativo, ó Deus, de movimentações financeiras. Eles farão em forma de culto, Senhor. Recebe o culto dos teus filhinhos, Deus. É a tua igreja que cultua nessa hora, a fim de que tenhamos provisão, ó Deus, de que os dízimos e as ofertas entregues no teu altar nos possibilitem cuidar daqueles que precisam. Quantos estão à beira das estradas, Senhor? Quantos estão feridos? Quantos estão machucados e precisam de socorro da tua igreja? Nos levante como uma igreja atenta às necessidades desse tempo. Nos permita ser usados pelo Senhor nesse tempo. Eu abençoo a tua igreja espalhada em todos os locais nesse momento, em o nome de Jesus. Amém e amém. Você pode, querido, cultuar ao Senhor, fazendo aí desse seu momento um momento de adoração ao nome do nosso Deus. Enquanto você faz isso, quero trazer uma comunicação à igreja, para que a gente possa ficar ligadinho aí com aquilo que nós viveremos. Além daqueles avisos que eu dei no início do nosso culto, estamos no mês Abril On, as atividades da igreja são todas online. Terça-feira agora nós iniciaremos a nossa célula online Esperança. Além desses avisos, eu estou fazendo agora uma convocação à Igreja Batista Esperança. No domingo próximo, de hoje a 8 dias, nós teremos a assembleia regular da igreja. Estaremos reunidos em assembleia para as decisões que nós precisamos tomar, a fim de que a igreja continue avançando. Pastor, como que vai funcionar isso? Se é um mês inteiro sem atividades presenciais, como nós vamos fazer isso? Você viverá, irmão, essa assembleia junto comigo, a igreja do Senhor, através da plataforma Google Meet. Nós estaremos reunidos na plataforma. Vai ser muito simples. A gente vai viver a escola bíblica dominical nessa mesma plataforma, que vai se iniciar às 9 horas da manhã e ela vai até às 10 horas da manhã. E quando for às 10 horas, nós iniciaremos a nossa assembleia.
Nós estaremos em culto, então, administrativo, às 10 horas da manhã. Daremos todas as instruções aí no grupo da igreja. Você saberá, caso não tenha um aplicativo, saberá como baixar, saberá como estar conosco aí. Nós vamos te instruindo no decorrer da semana. A igreja não pode parar, nós precisamos avançar, e por isso eu convoco os irmãos a essa assembleia regular que acontecerá no próximo domingo. Amém? Dá um joia aí. E não deu um joia não? Então coloca aí, né, um joinha no chat aí, para a gente saber que você entendeu. Escreve o que aí. Nós vamos estar juntos com a graça de Deus. Queridos, eu quero orar para que a gente possa ler um texto bíblico, e lendo esse texto, ministrar a palavra do Senhor para as nossas vidas, nessa noite de Páscoa, nesse domingo de Páscoa. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, os teus filhos já compartilharam essa live, já tem mais gente conosco agora, e ó Deus, são pessoas que precisam ouvir a tua voz, ó Deus, como eu também preciso, como os meus irmãos que comigo estão aqui neste ambiente, ó Deus, também precisam. Fale conosco, Senhor, que a tua palavra nos aproxime, Deus, nos aproxime de ti, da importância do teu sacrifício na cruz do Calvário, naquilo que o Senhor representa para nós hoje, em nossos dias. Dá-nos da tua palavra nessa noite, nos abençoe, em o nome de Jesus, amém. Querido, o texto bíblico escolhido está em Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5 até o verso 11. Você pode se preparar para a leitura desse texto bíblico. Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5 até o verso de número 11. Nesse texto, nós estaremos lendo a passagem que nos servirá de base para a meditação nessa noite, naquilo que Deus falará conosco, ao nosso coração. Eu acredito de verdade que será uma palavra que nos edificará. Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5, diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o nosso Pai. Amém? Aleluia. Queridos, esse texto é poderoso, porque declara Jesus Cristo em todo o panorama de sua existência. Declara Cristo na eternidade, declara Cristo terrenamente e declara Cristo glorificado à destra de Deus. Como é isso, pastor? Esse texto mostra para mim e para você como Deus revelou-nos o seu plano de redenção à humanidade. Como Deus planejou fazer tudo isso, como Ele aplicou esse plano a nós. Mas Ele mostra também uma grande inversão de valores, uma mudança aqui muito drástica naquilo que era e naquilo que é a realidade dos nossos dias. Logo no verso 5, nós lemos a passagem dizendo: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. É um desejo do apóstolo ao escrever essa carta à igreja de Filipos, que aqueles que lá estavam tivessem o mesmo sentimento, uma mesma postura.
E quando eu e você advertimos alguém acerca de ter algo, é sinal que essa pessoa ou precisa ter e manter aquilo, ou não está tendo, e precisa então ser vigilante, cultivar e ter aquilo que lhe está faltando. A advertência para a igreja da época em Filipos é: tende em vós. Vocês precisam ter, vocês precisam possuir o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E talvez aqui a gente dissesse: e qual foi esse sentimento? Qual é a postura de Jesus que o apóstolo Paulo está dizendo à igreja lá residente em Filipos? Vocês precisam se comparar a Cristo dessa forma. Quais são as características? E aí a explicação para isso começa a vir a partir do verso 6. E o apóstolo diz: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Aqui, queridos, a palavra do Senhor nos apresenta um Cristo que não é apenas filho, um Cristo que não é apenas o verbo encarnado que habitou entre nós, mas nos apresenta um Cristo que é o próprio Deus, mas que assumiu uma forma humana, humilhando-se e deixando a sua deidade, a sua característica completamente divina ao lado de Deus Pai, e tendo agora a sua deidade em forma humana também, sendo absolutamente Deus e absolutamente homem. Deixa de estar apenas ao lado de Deus Pai, nas regiões celestes, no trono da glória, mas resolve habitar entre nós. Eu não sei se você consegue alcançar, mas isso, para Cristo, já era uma humilhação. Estar, querido, em semelhança do homem, já seria uma humilhação. Porque nós não estamos, enquanto criação de Deus, em nenhuma perspectiva de igualdade com Cristo, que é o próprio Deus. A Bíblia diz que quando o ser humano foi sendo criado, havia sim um entendimento nas regiões celestiais: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Nós fomos sim a mais bela de todas as criações, a coroa da criação, mas não há nada em nós que pudesse querer fazer de nós mesmos sermos iguais, absolutamente iguais a Cristo, porque Ele é Deus. Eu posso até te dizer, e aceitaria isso: nós nos tornamos pequenos cristos. Nós nos tornamos com a essência dele em nós. Mas Cristo resolveu deixar como plano de Deus a glória de Deus Pai e vir a este mundo. Por isso o texto diz: ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, permanecer como Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou. Eu queria que a gente pensasse nesse exercício do que Cristo fez. Cristo, nesse nível, desce a esse nível. E por que eu quero pensar nisso? Porque há uma inversão de valores. Há um contraste aqui entre aquilo que Cristo fez para estar próximo de nós e entre o que nós percebemos diariamente sendo feito pela humanidade. A diferença é gritante. A diferença é a seguinte: Cristo deixa a sua glória e vem estar junto conosco aqui na terra. Mas aqui na terra, nós começamos todos os dias a nos envaidecer em nós mesmos e a buscar uma posição à semelhança de Deus e a querer crescer e a querer se impor, e isso é visto em todo o cenário da humanidade. Percebem que foi esse o engodo
plantado por Satanás lá no Éden. Satanás diz para Adão e para Eva, naquela passagem a gente percebe isso através de um diálogo com Eva, e a fala que está sendo dita ali é: o que foi que Deus disse? Vocês não podem comer das árvores do jardim? E aí Eva tenta dar uma explicação e diz: não, na verdade a gente pode comer de todas as árvores, exceto a que está no meio do jardim, porque nela disse Deus, não comereis nem nela tocareis. O nela tocareis, Eva acrescenta por conta própria, porque a ordem de Deus era não comer daquele fruto. E aí Satanás gera nela uma dúvida, ao dizer: não, nada disso. Na verdade Deus sabe que no dia que vocês comerem, vocês serão como Deus. E isso de alguma forma faz com que o próximo verso seja dito que Eva olhou então para o fruto, viu que ele era desejável, bom para se dar entendimento, agradável. Ela come do fruto, dá ao seu marido, que come também. Esse aspecto de nos seduzir, com a ideia de querermos ser como Deus, é uma tática que Satanás, o inimigo das nossas almas, usou e tem usado até os dias de hoje. Quando você vai ler a passagem no Gênesis, você descobre que um povo quer construir uma torre. E eles dizem que essa torre na cidade de Babel será erguida. E o objetivo dessa construção é chegar até Deus. Olha a intenção do ser humano. Há nitidamente, queridos, uma inversão de valores. Deus querendo se aproximar de nós e permitindo com que a sua essência divina se humanize. E Deus, para se aproximar de nós, vira humano, habita entre nós. E parece que o ser humano, querendo ser Deus, começa por sua conta própria, fazer de tudo para estar diante do Senhor, mas não apenas numa situação de submissão, de humilhação, mas querendo estar no mesmo nível, no mesmo patamar. O texto nos apresenta um Jesus soberano, um Jesus que é Deus, um Jesus que está com Deus, e nos apresenta um ser humano, ainda que você não o perceba, mas está nas entrelinhas do texto, um ser humano altivo. Porque quando o apóstolo Paulo diz: tende em vós o mesmo sentimento, é como se ele dissesse: está faltando isso em vocês, está faltando esse comportamento em vocês, um comportamento voltado para humilhação, voltado para estar submisso, estar humilde diante de Deus. Tende em vós esse sentimento, que foi o que fez Cristo não querer usurpar a posição de ser semelhante a Deus, ou de permanecer nessa posição, mas humilhou-se vindo à terra. E quando Cristo vem e habita entre nós, uma condição lhe é imposta, e ele vem para servir a humanidade. A posição é de um Cristo servo. Por isso o texto diz: mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Queridos, o contraste, ele se intensifica, porque o Cristo poderoso e soberano agora é um Cristo servo, um Cristo disposto a lavar os pés dos seus discípulos, um Cristo disposto a pagar um preço, de quando alguém de repente lhes bofeteia a face, dizer: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Talvez essas características estejam ausentes na igreja do Senhor nesse tempo,
Porque talvez como igreja não estejamos nos comportando como quem serve, e sim como alguém que quer ser servido. Não estamos nos comportando como alguém que humilha-se para servir, mas alguém que quer ser exaltado e quer ser servido em todo o tempo. A gente precisa entender que Páscoa não fala apenas de um Deus vencedor, mas fala de como esse Deus vencedor planejou esse caminho. A gente quer glorificar a Deus porque Ele está ressurreto, sim, e temos motivos para isso, mas não podemos esquecer qual é o caminho que Ele precisou passar. A gente não pode apenas comemorar o domingo de Páscoa, mas a gente tem que pensar na via dolorosa, em todo o caminho de sujeição, de humilhação, que Cristo optou passar em meu e em seu lugar. É por isso, queridos, que o próximo verso lido diz: a si mesmo se humilhando, tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz. Falar da humilhação que Jesus passou, quando decidiu se entregar à morte, é trazer em nós, queridos, uma reflexão de que aquele não era o lugar dele, mas aquele era o meu, era o seu lugar. A morte era um ofício destinado como humilhação aos maiores malfeitores da época de Jesus. Pessoas que desconsideravam as leis da época e a transgredindo, maculavam a sociedade, tinham como destino final a morte. E a morte de cruz, porque era desonrosa, porque era um exemplo de maldição, porque trazia um juízo sobre a vida daquele que a passaria por ela. E é essa morte, exatamente essa morte, que Jesus se sujeita. Eu gosto de pensar, e existem algumas canções que nos fazem refletir nisso. Queridos, não foram os romanos que crucificaram Cristo. Também não foram os judeus que o fizeram. Não foram os escravos capazes de o prenderem naquele madeiro. Não foi a coroa de espinhos quem trouxe o juízo final sobre a vida de Jesus aqui na terra. Não foi a lança transpassada que lhe causou morte. Não, na verdade, nada disso poderia deter Jesus, mas Jesus, por conta própria, por sua livre iniciativa, resolveu se entregar à morte. O que trouxe morte a Cristo foi o amor dele por nós. Não foram as bofetadas, as chicotadas que levaram Jesus a ser crucificado e morto, mas como está declarado em João capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou Jesus com esse plano. Deus enviou Jesus com essa missão. Árdua missão, difícil missão. Olha, Jesus, você terá que se humilhar. Você terá que se humilhar concebendo-se de uma mulher e vindo em materialidade humana. Você terá que se humilhar, passando pelas mesmas dores que eles passaram, vivendo as mesmas circunstâncias que eles viveram. Você terá que se humilhar, sendo rejeitado pelo povo que deveria te aceitar como sendo seu, porque é isso que o Evangelho garante. Ele veio para que eram os seus, mas os seus não o receberam. Jesus
você vai ter que enfrentar a morte. E é a morte de cruz. Você vai ter que ser julgado. Eles vão menear a cabeça, balançar ela para um lado e para o outro. Vão dizer coisas horríveis a seu respeito. Vão te caluniar. Tudo isso, Jesus, você terá que passar. Você terá que ser maldição no lugar deles. Para que só depois eu conclua a obra de redenção. Meu irmão, não sei qual é a sua perspectiva, mas existem missões que, quando ditas a nós, a gente simplesmente não quer encará-las. A gente simplesmente não topa. A gente simplesmente diz, não é para mim. Não é. Eu estava com um grupo de amigos há pouco tempo. Subimos numa região alta, uma visão bonita. E aí alguém fez um comentário dizendo assim, dá até para pular aqui, né, de asa delta, parapente, aqueles negócios todos, né, paraquedas. E eu falei categoricamente, falei, isso não é para mim. Por quê, pastor? Irmão, eu coloco os 2 pés no chão e ainda fico querendo colocar eles mais firmes ainda, né? Isso é para Daiane, minha esposa. Daiane que adora essas aventuras. Pular de bungee jump, é o sonho dela. Falei com ela, se morrer, eu continuo vivo, tá? Só para te avisar, né? Não, tem coragem com essas coisas, não é para mim. Pastor, se o senhor fosse servir ao serviço militar, fosse passar por isso, provavelmente era o dia da minha baixa, né? Provavelmente nesse dia eles iam me expulsar de lá. Falar, não serve para estar aqui. Porque não dá para mim, irmão. Não tem. Mas olha, a gente opta por cumprir algumas missões e se esquiva de outras numa naturalidade e numa perspectiva tão menor, porque ela é apenas humana. Jesus orou a Deus Pai. Ele disse, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Quando Jesus faz isso, queridos, não é porque ele está duvidoso, querendo mudar de ideia, não é porque ele está olhando para aquilo que ele está a poucos instantes de passar e está pensando em voltar atrás. Jesus não ficou com medinho, Jesus não estava querendo desistir de mim, de você. Mas esse comportamento traduzido em oração é porque a feiura do meu pecado, o peso do meu e do seu pecado, o cheiro horrível que subia às narinas de Deus, do pecado de toda a humanidade, tudo isso estava sobre os ombros de Jesus. O peso das mazelas da humanidade estava sobre ele. Por isso Jesus, 100% Deus, mas naquele momento também 100% homem, ora a Deus e diz, Senhor, se for possível, passa de mim este cálice, todavia que não seja feita a minha, mas a tua vontade. E ele foi, sim, ele foi até o fim, por amor a mim, por amor a você. Cristo morreu porque sempre nos amou. Cristo morreu porque sempre quis nos redimir. Cristo morreu porque queria e quer até os dias de hoje transformar a humanidade, e aqueles que têm como destino final condenação eterna pelo pecado, Ele quer trazer vida e vida em abundância. Aleluia. Cristo propôs vida para nós. A proposta de Deus é vida para nós através de sua morte, mas não apenas dela. Por isso o texto nos acrescenta, a partir do verso 10, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome,
para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Queridos, se há uma inversão de valores, se nós enquanto seres humanos queremos o lugar de Deus, somos altivos, se nós como seres humanos nos comportamos sem humildade, e se Ele sendo Deus soberano, aceitou estar em nosso lugar, Ele continua soberano, e isso está presente na exaltação de Deus, à pessoa de Cristo Jesus, o seu Filho. Deus não permitiu com que Ele permanecesse na sepultura, Deus não permitiu com que a morte o vencesse. É por isso que o texto sagrado diz: onde está, ó morte, o teu agrilhão? Onde está a tua vitória? Cristo Jesus é vencedor sobre a morte, Ele é vencedor sobre o pecado, Ele é vencedor sobre Satanás. Cristo Jesus é o vitorioso. E Deus o exaltou de uma forma inigualável, queridos. A exaltação de Deus fez com que Ele tivesse um nome acima de todo o nome. Talvez você não estivesse preparado para ouvir isso nessa mensagem, mas eu quero te dizer, por mais que eu possa respeitar todos os credos, todas as religiões, todas as ideias, eu preciso te dizer aquilo que creio, aquilo que prego, aquilo que professo como verdade absoluta. O nome de Buda pode ser muito importante para os budistas, mas o de Cristo está acima. O nome de Maomé, o nome de Pedro, o nome de Janderson, qualquer outro nome que exista na humanidade, pode ser considerado por muitos como nome importante, como nome excelente, como alguém a quem se deva devotar algum tipo de atenção, e inclusive em alguns casos alguém entende devotar adoração, mas nós, aqueles que seguimos a Cristo, entendemos que não existe outro nome dado entre os homens, pelo qual nós devamos ser salvos. Cristo Jesus foi exaltado, e o nome de Cristo está acima de todo nome. Não existe Deus algum construído por mãos humanas aqui na terra, não existe forma alguma de divindade concebida na mente humana que possa se comparar. Não existe nada na terra, não existe nada nos céus, nem debaixo deles. Ninguém se compara a Jesus de Nazaré. O nome dele está acima de todo o nome. Amém. Coisa poderosa é isso. Coisa poderosa é saber dessa verdade. E o texto dá uma promessa, e quem fala essa promessa é o próprio Senhor, aquele que o exaltou. A promessa está dizendo: e todo joelho se dobrará. Querido, eu gosto dessas expressões, o português é maravilhoso para isso. Essa palavra todo traz uma conotação de plenitude, de completo. Algo que se descreva como todo, não falta parte alguma. Não existe exceção em algo que diz todo. Imagine se eu dissesse: todos que estão aqui vão jantar comigo. É todo mundo. Todo mundo. Não tem como dizer com exceção, não. Então não é todos. O todo refere-se à plenitude, à completude, a um estado de pleno. E o texto está dizendo: e todo joelho se dobrará. Quero te falar de dois tempos, de dois marcos temporais que esse versículo fala. O primeiro tempo é o tempo que nós vivemos. São as eras da humanidade aqui na terra. Desde Adão e Eva, já tem sido possível com que joelhos se dobrem em adoração ao Senhor.
A Bíblia diz, lá no início, no Gênesis, que naquele tempo, através de um dos personagens da genealogia de Adão e Eva, naquele tempo começou-se a invocar o nome do Senhor. Cristo tem sido invocado, ainda que não tivessem o nome de Cristo, mas Ele tem sido adorado enquanto semente da mulher. Ele tem sido adorado como Cordeiro Pascual. Ele tem sido adorado como aquele que viria como um rei, aquele que habitaria entre nós. E mais tarde, na época mesmo onde Cristo nasce, Ele passa a ser adorado com um nome tangível a nós, de conhecimento ao nosso intelecto humano. A partir daquele tempo, nós começamos a entender que o Salvador tem um nome, é Jesus Cristo, esse nome que está acima de todo nome. E Cristo tem sido adorado em muitas nações, a muitos povos, em diversas línguas. Ele tem sido adorado. Joelhos se dobram por toda a terra, reconhecendo Ele como único e suficiente Salvador. Isso é uma realidade nos dias de hoje. Como é bom, queridos, saber que eu não sirvo sozinho a esse Cristo. Como é bom saber que estamos congregados como igreja, hoje pela live, e somos muitos, porque Cristo morreu por nós. Como é bom saber que hoje, inúmeras igrejas cristãs estão servindo a Cristo, neste mesmo momento que nós. Como é bom saber que isso não se resume ao nosso país, e diversas nações no mundo fazem isso. Como é bom saber que outros que vieram antes de nós, outros que já partiram e estão no Senhor, também dobraram os seus joelhos aqui na terra e o professaram. Mas olha só, muitos não é igual a todos. Não é. Muitos é muitos, todos são todos. Pastor, do que o senhor está falando? Tem uma gama de pessoas que até os dias atuais não tem aberto seu coração para Jesus. Tem um número muito grande de pessoas que estão preferindo um caminho largo, uma porta espaçosa, ao invés de entrarem pelo caminho estreito, pela porta apertada. Tem muitos que não estão tendo em Cristo a porta para as pastagens como ovelhas. Tem muitos que caminham a passos largos para a perdição. E nesse tempo, nessa era, os joelhos desses não estão se dobrando. Mas deixa eu te falar de um outro tempo. Deixa eu te falar de uma outra era. Vai haver um momento que Cristo virá para buscar a sua igreja, amém? Está chegando esse dia. Está chegando, Jesus Cristo está voltando. E quando todos estivermos diante dele, naquele juízo final, naquele momento final, quando todos estiverem lá, não apenas nós, os que professamos com amor a Cristo, tendo Ele como nosso único e suficiente Salvador, mas todo o joelho terá que se dobrar diante dele. É toda a humanidade, aquela que já existiu, aquela que existe, aquela que porventura ainda existirá até os dias de Cristo. Todo ser humano que já habitou nessa terra precisará, deverá e terá que dobrar o seu joelho diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Já viu quando você faz alguma coisa que não queria fazer, mas é obrigado a fazer? Eu, meu irmão, vou dobrar com alegria. Aqui já dobro, na eternidade dobrarei com satisfação. Mas tem pessoas que não têm aceitado a Cristo, não estão dobrando neste tempo seus joelhos, não o reconhecem como Senhor, não humilham-se diante da potente mão de Deus, e esses, ainda esses, terão que dobrar o seu joelho diante dele. Em qualquer dimensão, em qualquer época, isso é uma realidade. Mas o texto ainda vai dizer uma segunda ação de todos. E vai dizer que após dobrar os seus joelhos, toda língua confessará
que Jesus Cristo é o Senhor. Ah, meu irmão, eu não sei se você entende assim, mas eu já te disse e vou repetir mais uma vez: Jesus é o vitorioso. Jesus é aquele que venceu todos, tudo em todo tempo. Jesus é aquele que por Deus foi exaltado ao cumprir todo o plano de Deus, e todos dobrarão os joelhos e terão que confessar: és tu, Senhor, és tu, soberano, és tu, Rei dos reis, és tu, Salvador de todos aqueles que creram em seu nome. Ele será aclamado como Rei eterno, soberano para todas as gentes. E quando isso acontecer, haverá um contentamento no coração de Deus Pai, porque Ele diz que quando toda língua confessar que Cristo é o Senhor, isso acontecerá para a glória de Deus Pai. Queridos, o plano nunca precisou mudar. Deus sempre esteve no controle desse plano. Em nenhum instante, nenhum milímetro sequer, Deus deixou de ser o vencedor. Em nenhum instante sequer, Ele se colocou como derrotado, ainda que parcialmente. Tem pessoas que imaginam a morte de Jesus como um tempo onde Satanás estava se mostrando o vitorioso. Não, não, ele é derrotado desde a eternidade. A sentença já lhe era dada. Ele não podia fazer nada que alterasse o plano de Deus para todos nós. Ele não tinha como manipular a história. Há quem pense que nesse tempo que nós estamos vivendo, Satanás esteja triunfando. Tem pessoas que interpretam igrejas fechadas como o avanço do império do mal, a regressão do império da luz. Eu estou aqui para profetizar que as portas do inferno não podem e não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Em nenhuma época a igreja esteve subjugada, nessa também não estará. Ele é o vencedor, Ele é a nossa vitória, Cristo é a nossa Páscoa, a nossa libertação. Eu não sei você, mas eu estou com vontade, de verdade estou com vontade, de dar um glória a Deus, um aleluia, e dizer o quanto eu amo. Se você também está assim, meu irmão, onde quer que você esteja agora, glorifica o Senhor do seu jeitinho, com a sua voz, com as suas palavras, engrandeça ao nome dEle. Eu quero orar por sua vida, mas quero orar por você que está na live, e é que até hoje não havia feito uma oração, confessando Cristo Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Eu já te dei um mapa, eu já te contei à luz da palavra o spoiler do futuro. Os seus joelhos hão de se dobrar diante dele. Mas não precisa ser por imposição. Não precisa ser como um decreto para que você obedeça. Pode ser por amor, por satisfação, por alegria. Pode ser voluntário, dobrar os seus joelhos diante dele. Mas para isso você precisa reconhecer Cristo como seu Senhor, como seu Salvador. Páscoa nunca foi coelhinho, ovos de chocolate, ainda que a gente adore esses mimos, mas nunca foi isso. Páscoa é sacrifício de Cristo Jesus, morte e ressurreição dele, vida na vida, vida de Deus em nós. Eu quero orar por sua vida, te abençoar nesse momento. Pai, toca nesse coração, Senhor. Essa pessoa ouviu a tua palavra, já viveu todo esse culto, foi abençoada, alcançada pelas canções que cantamos, foi ministrado, ó Deus, por tudo que aconteceu. Mas em nome de Jesus eu peço, toca no seu coração, que ela abra o coração agora para o Senhor, que ela se converta a ti, tendo o Senhor
como seu libertador. Tu és, ó Deus, o espelhamento daquilo que no passado aconteceu do povo de Israel lá no Egito. Imolaram um cordeiro, e o sangue dele vertido nos umbrais da porta trouxe libertação diante do anjo da morte que pelo Egito passeava. Tu és o nosso cordeiro pascual. A cruz do Calvário e o teu sangue vertido na cruz trouxe possibilidade de redenção, de libertação a todos nós do jugo do pecado e do mal nos imposto pelo inimigo das nossas almas. Esse que está nos ouvindo, Senhor, essa pessoa que nos escuta agora, vive, ó Deus, opressa, manipulada pelo pecado e pelo inimigo até este momento, mas o Senhor é libertação para ela. Por isso, em nome de Jesus, abra o seu coração, deixe Jesus entrar, que Ele seja a sua libertação, a sua Páscoa. Eu oro e te abençoo em nome de Jesus. Amém. Quero falar algo com você que está conosco até agora. Você que aceitou Jesus, fez essa oração pela primeira vez, você nunca tinha feito uma oração dessa, nunca tinha confessado Cristo. Escreve aí no chat: eu aceitei Jesus. Escreve aí no chat, para que seja um testemunho. Nós vamos adorar o Senhor mais uma vez, cantaremos ao nome dEle, faremos desse momento um momento de exaltação. Enquanto isso, escreve aí que você aceitou Jesus, nós queremos nos alegrar contigo.
E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. E nada vai ocupar teu lugar em mim. E ninguém pode ocupar meu lugar em ti, não. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E nada vai ocupar teu lugar em mim. E ninguém pode ocupar teu lugar em ti, não. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim. Para mim. Eu quero mais desse amor. Quero conhecer-te mais, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Aleluia. Você crê nisso, querido? Nada vai mudar o amor de Cristo por você. Quero te abençoar a sua semana. Impetrar a bênção apostólica sobre a tua vida para que você tenha uma semana de vitórias em nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja contigo, meu irmão, lhe dando uma semana de vitórias, porque ele esteve morto, mas hoje que vive pelos séculos dos séculos e tem a chave da morte e do inferno nas suas mãos. Jesus está vivo. Amém e amém. Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus.